Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição 917 de 3 de dezembro de 2025. A Fortinet publicou ontem uma análise sobre a evolução de duas famílias de malware para Linux já conhecidas, o Symbiote e o BPF-DOR, as quais agora estão usando filtros eBPF ainda mais sofisticados. O eBPF, ou Extended Berkeley Packet Filter, é uma tecnologia poderosa que permite executar programas em uma sandbox dentro do kernel do Linux, sendo muito usada para observabilidade e segurança de rede. No entanto, o que os pesquisadores descobriram foi o abuso dessa ferramenta. O Symbiote e o BPF-DOR instalam filtros eBPF que interceptam o tráfego de rede antes mesmo que ele chegue aos mecanismos de segurança presentes no sistema operacional. O resultado é que ferramentas padrão como Netstat ou até mesmo TCP-Dump não conseguem ver a atividade maliciosa, pois os dados estão sendo filtrados num nível mais baixo do que onde essas ferramentas operam. Isso dá ao atacante visibilidade e controle direto do tráfego no kernel, permitindo interceptar, filtrar e manipular pacotes sem gerar sinais evidentes para as ferramentas de segurança, ocultando a comunicação de comando e controle e permitindo a ameaça operar como um backdoor passivo, difícil de detectar e remover, ideal para persistência prolongada em servidores Linux. O relatório destaca que a detecção dessas ameaças exige ferramentas específicas capazes de auditar o próprio kernel e os mapas eBPF carregados, já que a abordagem tradicional de antivírus baseada em arquivos ou monitoramento de usuário é ineficaz nesse cenário. E o time da Zscaler soltou uma análise técnica sobre a versão 3 do Matambuchos, um loader que opera no modelo Malware as a Service e que já foi observado distribuindo o Infostealer Radamantes e o NetSupport Rat, bem como famílias de ransomware. Destaque para as novas medidas para evasão de defesas, como a adição de código lixo para poluir a ameaça e dificultar sua análise, e a adoção do Protobufs, ou Protocol Buffers, que é um formato de serialização de dados criado pelo Google, que é um jeito compacto e rápido para empacotar informações antes de enviá-las para a rede ou de armazená-las. Nesse caso, esse formato ajuda o desenvolvedor do Matambuchos a compactar, padronizar e criptografar a comunicação de comando e controle. Já o pessoal da Grupo IB publicou um relatório que descreve a operação do grupo criminoso Gold Factory, que conduz fraudes por meio de aplicações móveis modificadas, ou seja, trojans bancários que são instalados por meio de apps falsos bastante funcionais que abusam das marcas de bancos ou serviços governamentais, mas são feitos para roubar credenciais e tokens de segundo fator de autenticação, interferir em transações financeiras e comprometer as contas. E a Trend Micro descreveu uma nova campanha do Valley Rat, um malware associado a adversários chineses. Já é a segunda vez que falamos sobre essa ameaça nessa semana. O Valley Rat é um trojan de acesso remoto que visa ambientes Windows e tem sido usado principalmente para espionagem e roubos de dados sensíveis, empregando técnicas como DLL sideloading para se executar dentro de processos legítimos. O que chama atenção nessa campanha é o fato de que os operadores da ameaça estão focando em equipes de RH, submetendo documentos para essas pessoas disfarçados de PDFs que, ao serem abertos, desencadeiam a infecção. Por fim, a I7 documentou novas atividades do grupo Muddy Water, um agente de espionagem vinculado ao Ministério de Inteligência do Irã. Eles mostram como o grupo continua focado em alvos no Oriente Médio e Israel, usando um arsenal misto de ferramentas customizadas e software legítimo de administração remota, os tais RMMs que praticamente todos os grupos estão usando. Eles fazem isso de modo a instalar um novo backdoor chamado Muddy Viper, capaz de coletar dados do sistema, executar comandos, transferir arquivos, abrir shells reversos e extrair credenciais do Windows e dados de navegadores.
E é isso por hoje, mas antes de encerrar, eu gostaria de convidar vocês para participarem do último webinar da Tempest desse ano. Ele vai acontecer no dia 16, às 10 da manhã, e nessa sessão eu vou tentar fazer um wrap-up das principais ameaças que rolaram no ano de 2025 e tentar apontar algumas tendências para o ano que vem. Link para a inscrição está aqui nas referências do episódio. Participem! Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.